Palmeiras apresenta dois problemas claros nesse início de temporada que atrapalham tanto os resultados do time que eu afirmo pra vocês com tranquilidade que, se corrigir isso, tem tudo pra ficar fortíssimo na briga pelos títulos que vai disputar na temporada. No vídeo de hoje eu te conto quais são esses problemas. Salve, salve, você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo análise tática importantíssima, meus amigos. Eu não vou vir aqui e falar pra vocês que o Palmeiras jogou mal contra o Corinthians, porque o Palmeiras não jogou mal contra o Corinthians, o Palmeiras dominou a maior parte do tempo e foi superior, só que não venceu o jogo, acabou empatando justamente por causa desses dois problemas que eu vou citar no vídeo de hoje. Então, são duas questões que realmente prejudicam diretamente os resultados do time. A gente precisa falar sobre elas e sobre como o Palmeiras pode passar por cima dessas adversidades, certo? Então, conteúdo importantíssimo, sempre tá saindo análise tática aqui no canal, então se você gosta desse tipo de conteúdo, um vídeo abordando com mais profundidade o Palmeiras, inscreva-se aqui no canal, checa se você tá inscrito aí, né? Porque tem muita gente que acompanha os vídeos, mas ainda não se inscreveu, então se esse é o seu caso, se inscreva. Se tá chegando pela primeira vez, inscreva-se também, porque tem muito conteúdo bacana. No futebol, meus amigos, existe um espaço, uma zona do campo que a gente chama de funil. E por que que tem esse nome? Justamente porque o seu formato, a sua forma, parece com um funil, né? Exatamente esse espaço imaginário se a gente traçar duas retas, do pé das traves ao bico da grande área. E por que que esse espaço é tão importante, meus amigos? Porque é exatamente dessa zona que saem a maioria dos gols no futebol mundial, tá? Eu não tenho um número exato, um número preciso, mas existem pesquisas que falam de 85, 86% dos gols no futebol mundial saindo exatamente daquela zona. Ou seja, se é o espaço em que mais sai gol no futebol, é o espaço que a defesa precisa estar mais preocupada em defender. E o Palmeiras tem falhado nisso. Então, logo na primeira rodada contra o Novo Horizontino, o adversário já tem liberdade para finalizar dessa entrada da área sem pressão nenhuma. Esse chute gera um rebote e um gol que, por sorte, foi invalidado por impedimento. No comecinho do jogo contra a Inter de Limeira, olha como o adversário já recebe dentro da área sem marcação para finalizar, um indício de que a marcação precisaria de ajustes naquele momento. Segundos depois, em outro ataque da Inter, os dois volantes do Palmeiras são atraídos na origem da jogada e adivinha, surge um jogador do adversário livre para finalizar exatamente no funil, exatamente nesse espaço que eu estou falando para vocês, marcando o gol deles no Allianz Parque. Mas não para por aí, porque realmente é um padrão. Nesse mesmo jogo contra a Inter de Limeira, no finalzinho do primeiro tempo, olha só esse lance aqui. A jogada começa com o adversário tendo liberdade na entrada da área, né? Encontrando um companheiro livre pelo lado e, mais uma vez, não tem ninguém protegendo o espaço mais importante de todos. Mais um lance que o gol não sai por incompetência do adversário na finalização, mas que o Palmeiras falhou nessa defesa do funil. E é esse erro também que explica um dos gols sofridos pelo Palmeiras contra o Corinthians numa partida controlada, um jogo que o Palmeiras era amplamente superior. O Yuri Alberto estava sendo vigiado ali no início da jogada, mas uma falha de cobertura da defesa acaba deixando esse espaço livre para o atacante finalizar exatamente naquela zona para marcar e para colocar o adversário de volta na partida, né? Então, mais uma vez, uma partida que estava completamente ganha para o Palmeiras, que o Palmeiras estava sendo muito superior e por causa dessa falha defensiva que eu venho citando, o Corinthians acaba marcando o gol e voltando pro jogo. E assim, é claro que nesse caso específico do jogo contra o Corinthians, você tem uma falha grotesca do Everton ali no finalzinho, que aí sim acaba gerando o empate para o adversário. Mas eu acho que ficou clara a quantidade de chances que o Palmeiras ofereceu nesse espaço do campo, né? E se a gente corrigir isso, se o Palmeiras preencher melhor essa zona do campo, tem tudo para potencializar muito o desempenho defensivo do time. Claro que esse espaço acaba ficando um pouco mais livre também pelo modelo de marcação do Palmeiras, que preza muito mais marcar o adversário individualmente do que proteger os espaços do campo independentemente de como o adversário se posiciona. Isso não é certo e nem errado, é só a forma com que o Palmeiras marca e que outras equipes do futebol mundial também marcam. Mas cabe ao Abel Ferreira, é necessário por parte dele encontrar um meio termo, encontrar uma solução para solucionar de fato esse problema, né?
Porque assim, é difícil de mensurar o quanto que o Palmeiras cederia menos gols e menos chances para o adversário se apenas corrigir esse problema. Eu repito, cerca de 80% dos gols no futebol mundial saem daquela zona ali. Então vai ser importantíssimo, pensando no longo prazo da temporada, corrigir isso aí. E o segundo problema, agora na parte ofensiva, é ainda mais fácil de identificar, talvez mais irritante para o torcedor, mas igualmente prejudicial: a quantidade de chances desperdiçadas. E eu nem preciso ir muito longe, tá? Pegando só os últimos 3 jogos do Palmeiras como parâmetro. Contra o Santo André, o Palmeiras faz 1 a 0, desperdiça oportunidades para ampliar e sofre um empate no finalzinho. Não foi um grande jogo do Palmeiras, uma grande atuação, mas saiu de campo com 18 finalizações feitas, 3 grandes chances criadas e só um gol marcado. Na rodada seguinte, contra o São Bernardo, o Palmeiras foi muito superior, cansou de perder chances e foi fazer o gol da vitória suada só no finalzinho do jogo. Acabou saindo de campo com 21 finalizações, 5 grandes chances criadas e só um gol marcado. E aí você tem o jogo contra o Corinthians, que a mesma coisa se repete. O Palmeiras faz 2 a 0, mas perde oportunidades de gol em todos os momentos do jogo. Quando tava 0 a 0, quando tava 1 a 0, quando tava 2 a 0, quando tava 2 a 1, quando tava 2 a 2, em todos os momentos o Palmeiras perdeu oportunidades de gol e no fim das contas foi punido. Amassou o Corinthians o suficiente para golear, finalizou 20 vezes, mas empatou o jogo por incompetência. E quando a gente olha pro geral nesse Paulista, né, foram 23 grandes chances criadas pelo Palmeiras e 16 delas desperdiçadas, né, uma taxa de 70%. Tá claro que é um problema, né, meus amigos? Claro que dentro disso você pode até encontrar uma questão positiva no sentido do Palmeiras estar criando muito. O ataque do Palmeiras funcionou muito bem nos últimos 2 jogos no sentido de criar as oportunidades, só que tem que marcar os gols, né, meu amigo? Eu sou contra essa história de resultado injusto no futebol porque o time criou muito, né? Vamos combinar que justiça é bola na rede, né? Injustiça é só se tiver um erro crasso de arbitragem ali, mas você criar a chance de não fazer gol não é injusto, é incompetência do seu próprio time e o Palmeiras precisa corrigir isso. E assim, é claro que não é toda finalização que tem que virar gol, tá? Não é isso que eu tô pedindo, porque eu sei que isso é impossível e mesmo nos momentos desse trabalho do Abel no Palmeiras, que o Palmeiras era mais letal, o Palmeiras ainda perdia chances. E centroavantes que recebem muitas chances de gol acabam perdendo chances, é normal. Só que no Palmeiras tá sendo um pouquinho acima do tom e tem prejudicado os resultados do time. É isso, meus amigos. Eu acho que depois do resultado contra o Corinthians eu precisava vir aqui falar sobre alguns problemas, mas vale comentar que não está nada perdido, certo? Na minha visão, inclusive, você pode até discordar, mas na minha visão, o início de temporada do Palmeiras esse ano é bem melhor do que o do ano passado, em termos de desempenho. Eu estou gostando mais do Palmeiras em 2024 do que em 2023. Então, temos um bom panorama se a gente corrigir algumas coisas, certo? Algumas individualidades voltarem ali ao seu melhor momento, certo? Ainda estão se desenvolvendo nesse início de temporada. O Abel corrigir esses problemas coletivos e também com mais um ou outro reforço por parte da diretoria. O Palmeiras tem sim muito potencial para brigar forte essa temporada. E você também tem muito potencial para deixar um like nesse vídeo, porque se você assistiu até o final essa análise tática significa que você gostou, então não saia do vídeo sem deixar um like, porque é de graça e me ajuda muito, certo? Aproveito também para agradecer a Cazé TV que disponibilizou essas imagens para a gente fazer a análise tática aqui, então muito obrigado pessoal da Cazé TV, sempre vejam as transmissões do Palmeiras por lá, certo meus amigos? Então se você já deixou o seu like no vídeo, é hora também de você se inscrever aqui no canal, porque aí você vai conferir as próximas análises táticas, certo? Ainda vai sair vídeo essa semana, enfim, muita análise tática bacana saindo. Se você tiver a sua sugestão também comente aqui embaixo, que eu sempre anoto as sugestões de vocês para criar vídeos aqui pro canal. E é isso, meus amigos. Muito obrigado pela companhia em mais um, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.